Vamos descobrir a verdade sobre o Grand Canyon. Esta impressionante maravilha natural, localizada no Arizona, encanta os visitantes com seu tamanho impressionante e características geológicas únicas. Com mais de 445 quilômetros de extensão, o Grand Canyon revela camadas de rocha que contam quase 2 bilhões de anos da história da Terra, oferecendo um vislumbre único do passado antigo do nosso planeta. Ao passear pela pitoresca borda sul, pores do sol vibrantes enchem o céu com tons cativantes de vermelho e laranja, transformando-o em um sonho para fotógrafos. Para aqueles que desejam explorar mais, trilhas guiadas oferecem insights fascinantes sobre as formações rochosas excepcionais e fósseis antigos do Canyon, aumentando sua compreensão da narrativa geológica. A aventura também espera nos céus. Voar alto em um helicóptero oferece uma vista espetacular dessa paisagem magnífica, onde padrões intrincados esculpidos pelo incansável Rio Colorado mostram a arte da natureza ao longo de milhões de anos. Seja você um amante da natureza, um aventureiro em busca de emoções ou um curioso pela história, o Grand Canyon promete inspirar e educar. Quais histórias incríveis você descobrirá em sua própria jornada inesquecível? Você não vai acreditar nisso sobre Rutherford B. Hayes. Em 1878, Rutherford B. Hayes deu um salto surpreendente para o futuro ao se tornar o primeiro presidente dos Itzhak-Sispoekwa a usar o telefone, um novo dispositivo revolucionário. Apenas 2 anos depois que Alexander Graham Bell apresentou essa invenção, Hayes respondeu de forma bem-humorada a um pedido pelo seu número de telefone, afirmando que só existiam 2 telefones, sendo que um deles era dele. Imagine ser um líder em uma época em que a maioria dos americanos nunca tinha ouvido o toque de um telefone. A decisão de Hayes de utilizar essa tecnologia transformou sua presidência, permitindo que ele se conectasse diretamente com cidadãos e oficiais de maneiras que nunca haviam sido possíveis antes. Sua mentalidade inovadora impulsionou uma onda de modernização, incentivando avanços na comunicação e na governança em todo o país. Hoje, muitas vezes, ignoramos a importância de tecnologias tão antigas, mas sem a disposição de Hayes em adotá-las, nosso mundo de comunicação instantânea poderia ser bem diferente. Então, como a escolha de um homem de atender um telefone preparou o caminho para o futuro da comunicação. Prepare-se para se surpreender com seu telefone sujo. Você sabia que os celulares podem ter até 10 vezes mais bactérias do que a privada? Parece incrível, mas é verdade. Nossos telefones estão sempre em nossas mãos, tocam superfícies cheias de germes, e muitas vezes esquecemos de limpá-los adequadamente. O acúmulo de bactérias pode causar problemas como erupções na pele ou até infecções, especialmente quando falamos ao telefone ou checamos mensagens, segurando-o perto do rosto. Pense nisso, você lava as mãos regularmente, mas com que frequência limpa o telefone? Dedicar um tempo para desinfetar o aparelho diariamente pode melhorar muito a situação. Usar lenços ou sprays desinfetantes seguros para eletrônicos ajuda a manter seu telefone limpo e sua pele saudável. Então, da próxima vez que você pegar o telefone, pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que eu o limpei? Você pode se surpreender ao saber que Will Smith recusou Nell. No final dos anos 90, Will Smith, uma superestrela famosa por seu charme e carisma, enfrentou uma grande decisão na carreira que mudaria a história do cinema. Ele recebeu a oferta para o papel de Neo no inovador blockbuster de ficção científica Matrix, um filme conhecido por seus visuais impressionantes e narrativa revolucionária. Apesar do status lendário do filme e de sua imensa popularidade, Smith recusou o papel, optando por estrelar Wild Wild West. Muitos fãs e críticos veem isso como uma oportunidade perdida para a grandeza cinematográfica, especialmente considerando o legado de Matrix. No entanto, Smith defende sua decisão, acreditando que não se encaixaria no papel de Neo, que exigia uma profundidade e estilo que ele não sentia estar alinhado naquele momento da sua carreira. Em vez disso, ele abraçou o gênero western de ação, trazendo seu toque único ao personagem Jim West. Essa reviravolta em sua jornada nos lembra que criar nosso próprio caminho pode ser mais gratificante do que perseguir papéis que outros consideram prestigiosos, mesmo que esse caminho nos afaste de um filme revolucionário. E se eu te disser que Kentucky é o cruzamento da Guerra Civil? Este estado incrível é o lar de 2 líderes influentes, Abraham Lincoln e Jefferson Davis. Lincoln, que mais tarde se tornou presidente da União, nasceu perto de Hodgenville,
Enquanto Davis, que liderou a Confederação, nasceu em Fairview, seus legados diferentes destacam o papel complexo de Kentucky durante a Guerra Civil, quando o país estava profundamente dividido. As trajetórias desses homens que cresceram perto um do outro oferecem uma visão interessante de como as circunstâncias pessoais podem influenciar ideologias políticas. Lincoln ficou famoso por seus esforços para unir a nação e abolir a escravidão, enquanto Davis se tornou um símbolo da busca da Confederação por independência. Kentucky, situado entre dois mundos, serve como um lembrete vívido das lutas e contradições que a América enfrentou em sua busca por unidade e justiça. Você consegue imaginar que um resort se tornou um marco fantasmagórico? Uma vez símbolo de luxo e beleza, o Sanji Resort em Taiwan agora permanece em silêncio assustador após uma tragédia. Este hotel cheio de glamour prometia vistas deslumbrantes do oceano e comodidades luxuosas, atraindo visitantes de perto e de longe. No entanto, o destino tinha um plano diferente quando uma série de acidentes manchou sua reputação, resultando em fatalidades trágicas. Preocupadas com a segurança pública, as autoridades locais tomaram a difícil decisão de fechar o resort, transformando uma visão de paraíso em um lugar evitado pela comunidade. Com o passar do tempo, a natureza começou a recuperar a propriedade. Cipós se enrolaram em varandas e ecos de risadas foram substituídos por um silêncio inquietante. Hoje, o outrora fabuloso Sanji Resort está abandonado, envolto em mistério, com os moradores compartilhando histórias sussurradas sobre sua trágica história. Aventureiros e curiosos são atraídos por suas paredes em ruínas, ponderando sobre as histórias que permanecem em suas sombras. Este local serve como um lembrete tocante de como um sonho pode desaparecer rapidamente, deixando apenas sussurros do que poderia ter sido. Pronto para um método de treinamento inusitado no Japão? No Japão, funcionários de zoológicos e aquários estão elevando sua preparação para emergências a um novo nível, vestindo fantasias de animais fugitivos durante os treinos. Essa abordagem divertida ajuda a praticar ações em situações de crise, que podem ocorrer se os animais escaparem ou precisarem de ajuda urgente. Ao encenar diferentes animais selvagens, os cuidadores de zoológicos e aquários conseguem entender as dificuldades únicas que podem surgir durante uma emergência real. Imagine a cena: um cuidador vestido de tigre rugindo, ou um participante fingindo ser uma lontra escorregadia. Não se trata apenas de parecer engraçado. Esse método melhora a comunicação e o trabalho em equipe entre os funcionários, ressaltando a importância de uma resposta rápida e eficaz. Participar desses treinamentos torna os funcionários mais conscientes do comportamento dos animais e dos protocolos de segurança, garantindo a proteção tanto das pessoas quanto dos animais. Essa técnica inovadora chamou a atenção do mundo todo, destacando a importância da preparação em diversas situações. Então, o que você acha desse jeito criativo de se preparar para emergências? Você já se perguntou sobre os mistérios do manuscrito Voynich? Este livro antigo, que acredita-se ter sido criado no início do século XV, está cheio de desenhos estranhos e texto em uma língua que ninguém consegue entender completamente. Criptógrafos e linguistas têm tentado decifrar o código por mais de 100 anos, mas os segredos do manuscrito permanecem trancados. Algumas páginas contêm plantas incomuns que não existem, enquanto outras apresentam símbolos e diagramas astrológicos que confundem os cientistas. Existem muitas teorias, desde que se trata de uma farsa até a ideia de que é um código complexo. Sempre que os especialistas acham que avançaram, novos desafios surgem. Este livro, nomeado em homenagem a Wilfrid Voynich, que o comprou em 1912, continua a inspirar leitores e pesquisadores. Talvez ele guarde conhecimentos de uma civilização perdida, ou seja apenas um quebra-cabeça complicado criado para nos confundir. Os saltos altos sempre foram apenas moda? Surpreendentemente, no início, eles não eram usados para estilo, mas para proteger os cavalos. No século X, os cavaleiros persas usavam calçados com saltos altos para manter os pés firmes nos estribos durante as batalhas. Esse design inteligente proporcionava uma boa aderência, permitindo que eles cavalgassem de forma mais eficaz. Quando a moda dos saltos se espalhou pela Europa no século XVI, eles deixaram de ajudar os cavalos e se tornaram um símbolo de status entre os aristocratas. Homens e mulheres usavam com orgulho os saltos finos como parte de suas roupas elegantes. Na verdade, o rei Luís XIV da França é famoso por usar saltos que o elevavam acima de seus pares.
Ao longo dos séculos, os saltos altos passaram de um uso prático para serem vistos como um símbolo de poder, mas também frequentemente desconfortáveis na moda moderna. Então, da próxima vez que você usar saltos, pense na fascinante trajetória deles na história. Prepare-se para desafios matemáticos incríveis. Essas tarefas fascinantes geralmente se concentram em permutações e combinações, mostrando a beleza da matemática em ação. Na economia e na teoria das probabilidades, é importante entender como diferentes arranjos podem influenciar os resultados. Por exemplo, ao projetar máquinas como dobradeiras na indústria ou caixas registradoras em lojas, esses conceitos desempenham um papel crucial na eficiência. Compreendendo os fundamentos de permutações e combinações, engenheiros e especialistas financeiros podem criar sistemas que funcionam sem falhas, economizando tempo e dinheiro. Além disso, as habilidades desenvolvidas ao resolver esses problemas são aplicáveis na vida cotidiana, especialmente na gestão das finanças. Seja elaborando um orçamento para uma viagem ou calculando descontos na loja, os princípios da matemática nos ajudam a tomar decisões informadas. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um problema matemático, lembre-se de sua importância na vida real e das habilidades que ele pode desenvolver. Você sabia que os leões acasalam até 100 vezes por dia? É verdade. Esses magníficos grandes felinos são conhecidos não só pelos seus rugidos, mas também por seus impressionantes rituais de acasalamento. Quando a leoa está no cio, ela e o macho podem acasalar a cada 10-20 minutos. Esse intenso período de acasalamento dura cerca de 5 a 7 dias e é cheio de atividade. Embora pareça que eles estão sempre ocupados, a leoa pode precisar de 6 a 9 ciclos de acasalamento antes de engravidar. Essa incrível estratégia reprodutiva ajuda a transmitir os melhores genes para seus filhotes. Então, da próxima vez que você pensar nos leões, lembre-se de que o amor deles é tão selvagem quanto a vida na savana. A verdade é que Keanu Reeves tem raízes libanesas. Pode te surpreender saber que esse ator querido nasceu em Beirute, no Líbano, em 1964. A infância de Keanu foi marcada por mudanças significativas. Ele e sua mãe, uma inglesa, se mudaram para o Canadá quando ele era apenas uma criança. Apesar de seu sucesso em Hollywood, Keanu continua sendo uma pessoa acessível e humilde. Conhecido por sua bondade, ele se destaca em uma indústria muitas vezes dominada pelo brilho e glamour. Suas performances notáveis em filmes icônicos como Matrix e John Wick não apenas mostram suas habilidades de atuação excepcionais, mas também sua dedicação ao trabalho, conquistando a admiração de fãs ao redor do mundo. Além de seus prêmios cinematográficos, Keanu construiu uma reputação de ser acessível e genuíno. Histórias emocionantes sobre ele, ajudando estranhos ou cedendo seu lugar no metrô, contribuem para seu charme. A jornada extraordinária de Keanu, das vibrantes ruas de Beirute até se tornar um ícone cinematográfico reconhecido mundialmente, é um exemplo marcante de perseverança, lembrando a todos nós que a humildade pode brilhar intensamente, mesmo sob os holofotes. Sua dieta pode causar alergias alimentares. Estudos recentes mostram que nosso estilo de vida e alimentação modernos estão ligados ao aumento das alergias alimentares. Muitos cientistas acreditam que fatores como alimentos processados, falta de bactérias diversas e um ambiente mais limpo desempenham um papel importante. Por exemplo, algumas pesquisas indicam que as crianças de hoje podem não estar expostas a tantos alérgenos naturais quanto as gerações anteriores, o que pode dificultar o desenvolvimento adequado de seu sistema imunológico. Como resultado, seus corpos podem reagir a certos alimentos como se fossem substâncias nocivas. Essa tendência destaca a necessidade de aumentar a conscientização sobre alergias alimentares, tornando a rotulagem clara e precisa dos produtos mais importante do que nunca. Os consumidores devem ser capazes de identificar potenciais alérgenos nos alimentos que consomem. Considerando que cerca de 32 milhões de americanos sofrem de alergias alimentares, entender essas conexões e exigir informações claras sobre os alimentos é crucial para a saúde pública. Então, como podemos juntos criar um ambiente alimentar mais saudável? Um fato surpreendente sobre tanques de combustível e BizFall. A introdução do tanque de combustível no século XIX foi um marco na vida das comunidades, especialmente na pequena cidade de BizFall. Antes dessa inovação, o transporte dependia principalmente de carroças puxadas por cavalos e de simples meios de locomoção de madeira.
No entanto, com a popularização dos tanques de combustível, as pessoas começaram a notar mudanças em seu dia a dia. A possibilidade de usar motores a combustão tornou o transporte mais rápido e eficiente, levando ao crescimento econômico. O comércio prosperou, pois os produtos podiam ser transportados mais longe e mais rapidamente, ajudando no desenvolvimento dos negócios. Além disso, esse avanço tecnológico contribuiu para o aumento da população em Bisfall, já que novas oportunidades de trabalho surgiram nas áreas relacionadas ao transporte motorizado. Famílias se mudaram para a região em busca de emprego, aumentando a população da cidade e criando uma comunidade ativa. O tanque de combustível não apenas transformou a forma como as pessoas se deslocavam, mas também a própria estrutura da sociedade. Você consegue imaginar como seria a vida em Bisfall sem essa importante conquista? Muitos não sabem, mas a China é enorme. Com fronteiras que se estendem por mais de 35 mil quilômetros, a China faz fronteira com 14 países, tornando-se um dos países mais conectados geograficamente do mundo. Imagine um grande quebra-cabeça, onde cada peça representa um país vizinho, da Rússia à Índia e do Vietnã à Mongólia. Essa vasta rede de fronteiras destaca não apenas a importância geográfica da China, mas também suas complexas relações internacionais. Cada vizinho traz laços culturais únicos, parcerias comerciais e desafios diplomáticos. Por exemplo, as relações com países como a Índia são frequentemente marcadas por disputas de fronteira, enquanto o comércio com a Coreia do Sul prospera. Compreender como essas conexões moldam o papel da China no cenário global oferece uma visão tanto das culturas locais quanto dos assuntos internacionais. Você já parou para pensar em como essas fronteiras afetam nosso dia a dia? Quando o Sol começará a se expandir? Daqui a cerca de 8 bilhões de anos, nosso Sol passará por uma transformação incrível. Ele aumentará muito de tamanho e brilho, alcançando milhares de vezes a sua luminosidade atual. Essa mudança drástica faz parte do ciclo natural de vida do Sol, à medida que envelhece e consome seu combustível. Com a expansão, o Sol pode engolir planetas próximos como Mercúrio e Vênus, causando consequências catastróficas para eles. Imagine como a Terra enfrentará um calor extremo, pois ficará muito mais próxima das camadas externas brilhantes do Sol. Esse período marcará o fim do sistema solar como o conhecemos, já que os planetas serão drasticamente alterados, ou até mesmo engolidos. Embora isso possa parecer assustador, é apenas uma parte distante da história do nosso universo, oferecendo uma visão fascinante do ciclo de vida das estrelas. O que você acha que acontecerá a seguir? E se eu te contar sobre o estádio flutuante em Marina Bay? Este incrível estádio multifuncional está localizado no coração da área de Marina Bay, tornando-se um dos lugares mais icônicos de Singapura. Inaugurado em 2010, o estádio flutuante é conhecido por sediar diversos eventos, desde emocionantes shows até competições esportivas internacionais. Seu design único o destaca entre os outros. É o maior estádio flutuante do mundo. Imagine assistir a uma apresentação magnífica, sentindo as suaves ondas sob você. O estádio comporta até 30 mil espectadores, tornando-se um centro vibrante durante grandes eventos, como o Desfile da Nação, um grandioso espetáculo de cultura e orgulho de Singapura. Além disso, é cercado por vistas deslumbrantes do horizonte urbano, criando um cenário fascinante para qualquer evento. Se você é fã de esportes ou amante da música, o estádio flutuante em Marina Bay oferece experiências inesquecíveis. Já pensou como é assistir a um evento em um estádio flutuante? Você sabia que a Metallica ajudou a resolver o assassinato de uma fã? Em 2012, a lendária banda de rock se dirigiu aos seus fãs de uma forma incomum e sincera. Eles lançaram um vídeo pedindo ajuda na investigação do trágico assassinato de Morgan Harrington em 2009. Uma fã dedicada que desapareceu após um de seus shows na Virgínia. Para ajudar na investigação, a Metallica ofereceu uma recompensa impressionante de $50 mil, além dos $100 mil já oferecidos pelas autoridades. A banda queria não apenas justiça para Morgan, mas também aumentar a conscientização sobre seu caso. O envolvimento ativo deles destacou a dura realidade dos crimes violentos e mostrou como a comunidade pode ser forte ao se unir por um objetivo comum. A abordagem da Metallica foi única, combinando seu status de estrelas do rock com uma preocupação genuína, inspirando muitos a compartilhar informações. Qual é o papel da música na resolução de problemas reais? Você sabia que os mamutes viveram durante a construção das pirâmides?
Mamutes peludos andavam pela terra, enquanto os primeiros humanos construíam as impressionantes grandes pirâmides de Gizé, há cerca de 4.500 anos. Esses enormes seres habitavam uma variedade de ambientes e, surpreendentemente, uma pequena população sobreviveu na ilha de Wrangel, no Oceano Ártico, até cerca de 2000 a.C. Imagine como os humanos pré-históricos encontravam esses majestosos animais enquanto realizavam suas grandes tarefas. Enquanto os antigos egípcios aprimoravam suas habilidades arquitetônicas, os mamutes peludos se moviam por paisagens geladas, mostrando a incrível adaptabilidade da natureza. Essa fascinante interseção oferece uma visão única de um mundo onde humanos e gigantes mamíferos coexistiam. O que nossos ancestrais poderiam estar pensando ao ver criaturas tão colossais de perto? Compreender esse período nos ajuda a valorizar a incrível história tanto dos humanos quanto dos seres que viveram na Terra ao seu lado. Você sabia que Celsius e Kelvin estão interligados? As escalas de temperatura Celsius e Kelvin são importantes na ciência, especialmente na física e na química. Celsius é usado no dia a dia. A água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. Já os cientistas preferem Kelvin, especialmente ao falar sobre conceitos como zero absoluto, o ponto onde as partículas têm o menor movimento térmico. Curiosamente, há uma relação matemática simples entre essas escalas. 0 graus Celsius é igual a 273 de 15 Kelvin. Isso significa que, para converter Celsius em Kelvin, basta adicionar 273,15. Essa conversão é importante para cálculos científicos, pois Kelvin fornece um ponto de partida absoluto, facilitando a descrição do comportamento dos gases ou das condições no espaço. Quem diria que um número simples poderia conectar conceitos tão importantes? Lincoln foi realmente o presidente mais alto? Abraham Lincoln, com 1,93 de altura, é o presidente mais alto da história dos US. Sua impressionante estatura o destacava não apenas na política, mas também na sociedade. A altura de Lincoln lhe dava confiança, o que, segundo muitos, o ajudou a liderar durante o tumultuado período da Guerra Civil. Curiosamente, ele frequentemente precisava se inclinar para cumprimentar as pessoas ou conversar, já que a maioria de seus contemporâneos era significativamente mais baixa. Sua altura não era apenas uma característica física, tornou-se parte de sua identidade e influenciou a forma como era percebido. Seus membros longos e figura esguia contribuíam para os mitos sobre ele, como a ideia de que ele poderia facilmente se misturar à multidão. Além da altura, Lincoln é conhecido por sua inteligência, humor e liderança excepcional em um dos períodos mais difíceis da história americana. Então, da próxima vez que você pensar nos presidentes dos pré-Civil, lembre-se de que Lincoln era literalmente mais alto que todos os outros. Prepare-se para descobrir os perigos ocultos da noz moscada. Essa especiaria, frequentemente usada em nossas delícias festivas, contém uma substância chamada miristicina, que pode causar efeitos inesperados. Usar uma pitada de noz moscada em biscoitos ou em um eggnog é totalmente seguro, mas consumir mais de uma colher de sopa pode resultar em sérios efeitos colaterais. A miristicina age como uma substância psicoativa, o que significa que pode afetar a atividade do seu cérebro. Em doses elevadas, pode causar alucinações, náuseas, tontura e até convulsões. Infelizmente, houve casos de hospitalização, especialmente entre adolescentes que podem ver as especiarias como uma diversão inofensiva. É importante lembrar que a linha entre prazer e perigo pode ser fina, então da próxima vez que você adicionar noz moscada, pense em seus poderosos efeitos. Quanto você realmente precisa para o sabor ideal? Descubra a incrível semente de coco da mata. Essa semente impressionante vem das praias tropicais das Ilhas Seychelles e é a maior e mais pesada do mundo. Imagine uma semente com até 30 cm de comprimento e 90 cm de circunferência. Pesando mais de 18 quilos, a semente de coco da mata não é apenas um objeto pesado. É um fenômeno natural surpreendente que desperta curiosidade e admiração. O coco da mata cresce na famosa árvore Lodoicea maldivica, que também possui folhas robustas parecidas com palmeiras, alcançando até 24 metros de altura. É incrível que essas sementes possam flutuar pelos oceanos, e sua jornada pode levar anos, sendo frequentemente confundidas com cocos. Devido ao seu tamanho e forma única,
As sementes de coco da mata atraem a atenção de cientistas, amantes da natureza e artistas. Elas simbolizam resistência e adaptabilidade, prosperando em suas condições insulares. Então, da próxima vez que você pensar em sementes, lembre-se do impressionante coco da mata, um verdadeiro gigante no mundo das plantas. Os morcegos têm uma maneira surpreendente de dar à luz seus filhotes. Quando chega a hora de parir, eles ficam de cabeça para baixo, e quando os bebês nascem, essas mães espertas os pegam com suas asas. Essa forma incomum de nascimento é apenas uma parte do que torna os morcegos tão interessantes. Muitas vezes são vistos como pragas, mas na verdade desempenham um papel importante na saúde do nosso ecossistema, controlando a população de insetos. Um morcego pode comer milhares de insetos em uma única noite, e não para por aí. As mães morcegos têm uma incrível habilidade de reconhecer seus filhotes, entre muitos outros. Elas confiam em seu olfato e conseguem distinguir os gritos únicos de seus bebês. Essa combinação de habilidades destaca não apenas sua natureza cuidadosa, mas também sua importância no ecossistema. Então, da próxima vez que você ver um morcego, lembre-se de que eles são muito mais do que apenas mamíferos voadores. O Brasil é o país mais rico em biodiversidade do planeta, abrigando de 15% a 20% de toda a diversidade biológica do mundo. Esta vibrante nação é lar de uma impressionante variedade de vida, incluindo mais de 120 mil espécies de invertebrados, cerca de 9 mil espécies de vertebrados e mais de 4 mil espécies únicas de plantas. Cientistas descobrem, em média, 700 novas espécies a cada ano, ressaltando o quanto ainda temos a aprender sobre os ecossistemas do Brasil. As florestas tropicais da Amazônia, que se estendem por todo o país, desempenham um papel fundamental na manutenção dessa incrível diversidade. Desde borboletas coloridas até aves exóticas e inúmeras espécies de plantas que não existem em nenhum outro lugar, o Brasil é um verdadeiro tesouro para amantes da natureza e pesquisadores. Essa rica variedade de ecossistemas, cada um repleto de vida, aguarda para ser explorada. Não é emocionante pensar sobre quais novas espécies podem ser descobertas na próxima vez? Por que a estrela do mar se alimenta com seu estômago? Diferente da maioria dos animais, as estrelas do mar têm uma maneira surpreendente de digerir alimentos que as destaca no mundo oceânico. Em vez de comer de forma tradicional, as estrelas do mar conseguem puxar seus estômagos para fora pela boca. Elas usam essa habilidade incomum para envolver suas presas, frequentemente mirando em moluscos, como mexilhões e ostras. Assim que o estômago está do lado de fora, ele libera enzimas digestivas que quebram a comida em uma massa líquida, que a estrela do mar então absorve pelo corpo. Esse método não só permite que elas consumam presas difíceis de abrir, mas também as torna caçadoras incrivelmente eficazes. Então, da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de que ela tem uma técnica de alimentação incrível e um tanto estranha, que a ajuda a sobreviver no ambiente subaquático. Você consegue imaginar essa ousada fuga durante a Segunda Guerra Mundial? Em tempos turbulentos, o corajoso piloto soviético Alexei Mariev se viu em uma situação difícil após ser capturado pelas tropas alemãs. Durante 18 dias exaustivos, ele passou por um treinamento brutal, projetado para quebrar seu espírito, mas isso apenas aumentou seu forte desejo de escapar. Usando suas habilidades adquiridas nas forças aéreas soviéticas, Alexei elaborou um plano astuto. Em uma noite, ele conseguiu escapar de seus captores e realizar uma perigosa jornada de volta à segurança. Seu retorno não foi apenas uma vitória pessoal, reacendeu a esperança entre seus companheiros soldados, lutando contra as potências do eixo. Determinado, Alexei voltou às fileiras do exército soviético, pronto para continuar a luta por seu país. Sua história é um testemunho notável de coragem e resiliência diante de enormes dificuldades. E se eu te contar sobre um cirurgião incrível? O Dr. James Barry, um cirurgião inovador do exército britânico do século XIX, entrou para a história ao realizar a primeira cesariana bem-sucedida, em que mãe e filho sobreviveram. Essa conquista não só salvou vidas, mas também se tornou a base para as práticas obstétricas modernas. Após a morte de Barry, uma revelação surpreendente veio à tona. O cirurgião que viveu como homem para construir sua carreira médica, na verdade, nasceu mulher. Essa reviravolta na história de Barry desafia nossas ideias tradicionais sobre gênero e destaca até onde algumas pessoas vão para realizar seus sonhos.
Superando barreiras sociais, Barry abriu portas para futuras gerações de mulheres na medicina. Hoje, o Dr. Barry é um símbolo de resiliência, lembrando-nos de que paixão e dedicação podem superar qualquer limitação. Quantas outras histórias ocultas como a de Barry estão esperando para serem contadas? Descubra por que o mel é um verdadeiro superalimento. O mel não é apenas uma delícia doce. Ele contém muitas vitaminas, minerais e antioxidantes que são essenciais na sua dieta. Esse néctar dourado possui pequenas quantidades de vitamina C, cálcio, ferro e magnésio, que são importantes para a saúde. Uma das principais características do mel é sua rica quantidade de flavonoides e ácidos fenólicos. Esses componentes são conhecidos por reduzir a inflamação e combater o estresse oxidativo, ajudando a proteger seu corpo de várias doenças. Historicamente, o mel foi valorizado na medicina, sendo usado para tratar feridas, aliviar a tosse e ajudar em problemas digestivos. Sua doçura natural o torna uma substituição popular ao açúcar refinado, permitindo que você aproveite seus pratos favoritos sem prejudicar a saúde. Com tantos benefícios, por que não adicionar mel à sua despensa? Difícil de acreditar, mas Krampus realmente existe na Alemanha. Todo ano, as cidades da Alemanha se transformam em cenários festivos, cheios de alegria e um pouco de travessura, quando celebram o Krampusnacht. Este evento único envolve o personagem mítico Krampus, que é o oposto temível do Papai Noel. Enquanto o Papai Noel recompensa as crianças comportadas, Krampus pune as desobedientes. Os participantes se vestem com trajes elaborados e assustadores de Krampus, com peles, chifres e máscaras assustadoras, criando um espetáculo enquanto desfilam pelas ruas. O som de sinos de vaca e correntes acompanha sua procissão, causando arrepios nos espectadores. Esta celebração vibrante, que acontece na noite de 5 de dezembro, não só entretém, mas também lembra as crianças a serem boas durante todo o ano. Então, prontos para encontrar o Krampus? Você vai se surpreender ao saber que a Antártica está congelando. O frio extremo na Antártica não é apenas por sua localização ao sul. Vários fatores únicos contribuem para suas temperaturas baixas. Primeiro, a Antártica está a uma altitude muito alta, frequentemente acima de 3.000 metros, o que significa que o ar é muito mais rarefeito e frio. Além disso, no inverno, o continente recebe pouca luz solar, o que significa que quase não há calor para aquecer. Por fim, as vastas extensões de gelo brilhante que cobrem a Terra desempenham um papel importante em manter o frio. O gelo tem alta capacidade de reflexão, o que significa que reflete a luz solar de volta ao espaço, em vez de absorvê-la. Essa combinação de grande altitude, falta de luz solar e superfícies refletoras cria um dos lugares mais frios da Terra. Então, da próxima vez que você pensar na Antártica, lembre-se de como suas características únicas trabalham juntas para manter esse frio. É verdade que Tong Dizu se tornou faxineiro? Tong Dizu foi um grande cientista nos anos 1960, conhecido por seus trabalhos pioneiros na clonagem de peixes. Seus esforços abriram caminho para várias conquistas na genética e na ciência, que poderiam mudar a indústria da aquicultura. No entanto, a situação política na China mudou drasticamente durante a Revolução Cultural, levando a grandes agitações. Infelizmente para Tong, isso significou uma reviravolta em sua carreira. Em vez de continuar suas pesquisas inovadoras, ele se viu na posição de faxineiro, algo muito distante de suas aspirações e habilidades. Essa mudança refletiu as duras realidades enfrentadas por muitos intelectuais naquele período turbulento, quando a ciência ficou em segundo plano devido à ideologia política. Apesar dessas dificuldades, o espírito de Tong permaneceu firme e ele voltou ao meio científico, mostrando sua insaciável sede de conhecimento. Sua história nos lembra como a paixão pela ciência pode resistir mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que lições podemos aprender com a experiência de pioneiros como ele? Os glaciares podem realmente ser enormes? Com certeza, a Antártica abriga o maior glaciar da Terra, o Glaciar Lambert. Esse gigante de gelo tem uma largura impressionante de mais de 60 milhas no seu ponto mais largo, tornando-o mais largo que muitos países pequenos. O Glaciar Lambert é tão grande que desempenha um papel importante no sistema climático do nosso planeta. Ele se alimenta das nevascas e está sempre em movimento, ajudando os cientistas a entender como os glaciares se comportam em um mundo em aquecimento. O glaciar desce da camada de gelo da Antártica Oriental e flui em direção à América.
O tamanho colossal do glaciar Lambert não só destaca a beleza da Antártica, mas também nos lembra da importância de estudar as regiões polares na nossa luta contra as mudanças climáticas. É incrível que uma estrutura tão enorme exista em um canto tão remoto do nosso planeta. Você sabia que os skunks podem sentir cheiros à distância? Essa habilidade incrível está relacionada ao seu famoso spray, que as pessoas conseguem perceber a até 5,6 km em condições ideais. Os principais componentes desse cheiro forte são os tiolos, que os skunks liberam como um mecanismo de defesa quando sentem ameaça. Quando você sente esse cheiro inconfundível, está diante de uma mistura de substâncias químicas feitas especialmente para afastar predadores. Esses tiolos não são apenas potentes, eles podem permanecer no ar por vários dias, dando um aviso claro a qualquer animal que pense em causar problemas. Imagine a surpresa de uma raposa curiosa ou de um cachorro insistente ao se deparar com esse cheiro forte. Então, da próxima vez que você sentir o aroma de skunk, lembre-se de que essas criaturas astutas têm uma maneira única de se proteger, mesmo à distância. Por que existe o Dia de Reconhecimento dos Gatos Pretos? Todo ano, no dia 17 de agosto, as pessoas se reúnem para celebrar esses seres misteriosos e muitas vezes incompreendidos. Os gatos pretos enfrentaram preconceitos e superstições em várias culturas, sendo injustamente vistos como símbolos de má sorte. Este dia especial, no entanto, tem como objetivo mudar essa percepção e promover a compreensão de que os gatos pretos podem ser ótimos animais de estimação. Eles são tão amorosos e brincalhões quanto seus parentes de outras cores. No Dia de Reconhecimento dos Gatos Pretos, abrigos e organizações de resgate frequentemente realizam eventos de adoção para ajudar a encontrar lares para esses adoráveis gatos. As pessoas compartilham histórias, fotos e vídeos que destacam suas personalidades únicas e charme. Ao apoiar este dia, os amantes de gatos inspiram outros a adotar e amar os gatos pretos, enfatizando que cada gato merece uma chance de ter uma vida feliz, independentemente de sua cor. Difícil de acreditar, mas os lobos mudaram Yellowstone para sempre. Em 1995, o Parque Nacional Yellowstone recebeu novamente um importante predador, o lobo cinzento. O retorno deles causou uma transformação incrível no ecossistema. Antes da chegada dos lobos, a população de alces aumentou drasticamente, resultando em um grande desgaste da vegetação e prejudicando várias espécies de plantas. Com a presença dos lobos caçando alces, sua quantidade diminuiu, permitindo que jovens árvores e arbustos crescessem. Essa recuperação da vegetação melhorou o habitat para muitos animais, incluindo os castores, que dependem das árvores para construir represas. Quando os castores construíram mais represas, ajudaram a restaurar as margens dos rios, prevenindo a erosão e criando lagoas que beneficiaram diversas espécies da vida selvagem. A presença dos lobos até mudou o curso dos rios, mostrando o quão interconectada é a natureza. O retorno dos lobos ilustra o delicado equilíbrio nos ecossistemas e nos lembra que cada espécie desempenha um papel importante. Quem poderia imaginar que um único animal poderia causar tal efeito? E se eu te disser que Howard Hughes comprou um hotel inteiro? Essa decisão surpreendente do bilionário destaca sua abordagem única nos negócios e na hotelaria. Em vez de sair do seu quarto em Las Vegas, Hughes decidiu comprar o Hughes Center, um imóvel-chave na cidade. Sua ousadia deu início a uma grande expansão de seus investimentos em Las Vegas, tornando-o o maior empregador de Nevada. Ao investir pesadamente na indústria hoteleira e de entretenimento, Hughes teve um papel fundamental na formação do moderno Las Vegas, como a vibrante cidade que conhecemos hoje. Seu legado inclui não apenas sucesso financeiro, mas também um impacto na cultura e no turismo da região. A história de Hughes é um exemplo claro de como as decisões audaciosas de uma pessoa podem deixar uma marca significativa em toda uma cidade. Você já pensou em quão influente pode ser um único empresário? Acredite ou não, o Rangia Nuntachi é enorme. Esta espada incomum tem cerca de 4,6 metros de comprimento e pesa 75 quilos, sendo uma das maiores do mundo. Criada no Japão durante o período Edo, o Rangia Nuntachi não foi feito para combate como a maioria das espadas. Em vez disso, tinha um significado espiritual, simbolizando a repulsa ao mal e promovendo uma sociedade pacífica. Imagine uma pessoa segurando uma espada maior que um carro e que pesa tanto quanto uma pessoa grande. A arte envolvida na criação dessa arma monumental demonstra a habilidade dos ferreiros japoneses.
Embora espadas geralmente estejam associadas à guerra, essa lâmina majestosa reflete uma filosofia diferente, focada na harmonia e na proteção. Hoje, o Hanji Nuntachi é um artefato histórico que nos lembra da rica história cultural do Japão e dos significados mais profundos de suas tradições. O que você acha de uma espada feita para a paz e não para a luta? Descubra a vida secreta das abelhas azuis australianas. Esses insetos incríveis não produzem mel, mas têm um papel importante no ecossistema da Austrália. Como polinizadores essenciais, as abelhas azuis australianas são responsáveis pela polinização de cerca de 30% das culturas agrícolas do país. Sem elas, muitas frutas, legumes e nozes podem sofrer uma queda significativa na produção. Ao contrário das abelhas melíferas, as abelhas azuis vivem de forma solitária, o que significa que cada fêmea trabalha sozinha, coletando pólen e néctar das flores. Elas buscam flores locais, contribuindo tanto para o sucesso da agricultura quanto para a saúde das plantas nativas. Seus hábitos únicos de coleta as tornam ajudantes indispensáveis na produção de alimentos. Então, da próxima vez que você saborear um suculento pêssego australiano, ou uma amêndoa crocante, lembre-se de que essas vibrantes abelhas azuis desempenharam seu papel nisso. É incrível perceber a importância de uma criatura tão pequena, mas poderosa. Difícil de acreditar, mas os ursos d'água podem sobreviver em qualquer condição. Essas pequenas criaturas, frequentemente chamadas de ursos d'água, são surpreendentemente resistentes. Com apenas 0,02 polegadas de comprimento, os ursos d'água conseguem suportar temperaturas que congelariam ou ferveriam a maioria dos organismos vivos. Imagine que eles sobrevivem a temperaturas de até 458 graus Fahrenheit ou a ardentes 302 graus. Eles alcançam essa super habilidade entrando em um estado de criptobiose, onde seu metabolismo para e eles conseguem praticamente suspender a vida. Essa incrível tática de sobrevivência permite que suportem condições extremas, como fossas oceânicas, gelo ártico e até mesmo o vácuo do espaço. Cientistas estudam essas criaturas notáveis, não apenas por curiosidade, mas também para entender como podem ajudar em áreas como medicina e exploração espacial. Então, da próxima vez que você pensar em resistência, lembre-se dessas maravilhas microscópicas. Quais outros segredos eles guardam? Você sabia que a caça persistente é uma arte de sobrevivência? Essa técnica única praticada pelo povo San no sul da África mostra sua incrível resistência e profundo entendimento da natureza. Em vez de depender da velocidade e da tecnologia moderna, os caçadores San rastreavam animais como gnu e kudu por longas distâncias. Eles perseguiam suas presas cuidadosamente por horas, usando seu conhecimento sobre o comportamento dos animais e as características do terreno. Quando os animais se cansavam, os San mantinham um ritmo constante, muitas vezes correndo nas horas mais quentes do dia, quando suas vítimas estavam mais vulneráveis. Esse método destaca não apenas a resistência física, mas também o rico patrimônio cultural do povo San, transmitido de geração em geração. A caça persistente também ilustra o delicado equilíbrio entre o ser humano e a vida selvagem, provando que, às vezes, paciência e estratégia são mais importantes que a força bruta na natureza. Prepare-se para o incrível Festival dos Foguetes. Essa celebração vibrante, conhecida como Bun Bun Thai, acontece todos os anos no Laos e na Tailândia, mostrando uma tradição incrível, onde foguetes artesanais pintam o céu. Mas por que foguetes? O festival está profundamente ligado às práticas agrícolas da região, pois os moradores acreditam que o lançamento desses foguetes atrai a chuva necessária para uma colheita abundante de arroz. Imagine a empolgação quando as famílias se reúnem para criar e decorar seus foguetes com cores vibrantes e padrões únicos. A atmosfera se enche de música e dança, enquanto desfiles animados percorrem as ruas, criando uma festa para os sentidos. As tradições locais ganham vida quando as pessoas vestem trajes típicos, compartilham comidas deliciosas e apoiam os lançamentos de foguetes, gerando tanto entusiasmo quanto esperança. Esse espetáculo vibrante não apenas homenageia os antigos costumes, mas também une as comunidades em sua busca por uma colheita farta. Então, quem não gostaria de fazer parte de um evento tão espetacular? Ondas sonoras incríveis podem danificar notebooks. O sucesso de Janet Jackson de 1989, Rhythm Nation,
não é apenas uma melodia marcante. Há uma frequência de baixo específica que pode causar falhas em notebooks antigos. Esse fenômeno inesperado destaca a curiosa interseção entre música e tecnologia. Quando essa música toca, as ondas sonoras profundas podem sobrecarregar alguns sistemas de som, resultando em falhas em dispositivos que não foram projetados para essas vibrações. Enquanto muitos se divertiam dançando ao ritmo energético, as empresas de tecnologia notaram esse problema estranho. Elas rapidamente começaram a melhorar seus sistemas para evitar essas falhas, garantindo que os usuários não ficassem assustados com desligamentos repentinos durante a festa. Essa conexão fascinante entre uma música pop e falhas técnicas nos lembra o quanto o mundo do entretenimento e da tecnologia estão entrelaçados. Então, da próxima vez que você ouvir Rhythm Nation nos alto-falantes, pense em como uma única nota de baixo pode impactar inesperadamente nossos dispositivos. Não é incrível como a música pode afetar a tecnologia de uma maneira tão memorável? Por que o tempo é tão diferente perto das ilhas? As ilhas Grande Diomedes e Pequena Diomedes, localizadas no Estreito de Bering, estão a apenas 2,4 milhas uma da outra, mas apresentam um contraste surpreendente em seus fusos horários. Enquanto em uma ilha é hoje, na outra já é amanhã, resultando em uma diferença de 23 horas. Essa situação incomum ocorre porque as ilhas estão em lados opostos da linha internacional de mudança de data. Quando é manhã na Grande Diomedes, os habitantes da Pequena Diomedes já estão celebrando o dia seguinte. Imagine, estando em uma ilha, você pode acenar para seu vizinho na outra, sabendo que ele está quase um dia à frente. Essa característica fascinante da geografia nos faz refletir sobre as complexidades do tempo e mostra como limites artificiais podem criar situações tão curiosas, fazendo-nos pensar sobre a própria natureza do tempo. As profundezas incríveis de El Zacaton intrigam os cientistas. Localizado no México, El Zacaton é uma fonte natural que chama a atenção de pesquisadores e aventureiros devido à sua impressionante profundidade. Com quase 365 metros de profundidade, é o poço mais profundo conhecido do mundo. Os cientistas começaram a explorar seus mistérios e estão determinados a descobrir o que está escondido sob a superfície. Recentemente, uma equipe de mergulhadores tentou usar um robô avançado, projetado para pesquisas subaquáticas, para mapear esse ambiente complexo. No entanto, a missão falhou quando o robô desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros durante a operação. Esse desaparecimento inexplicável gerou uma onda de teorias sobre o que pode estar escondido nas profundezas escuras da fonte. Alguns acreditam que condições incomuns podem interferir no funcionamento dos dispositivos eletrônicos, enquanto outros sugerem a possibilidade de formações subterrâneas não descobertas, ou até mesmo ecossistemas únicos. Cada mistério em torno de El Zacaton aumenta sua atratividade, atraindo aventureiros e cientistas para desvendar seus segredos ocultos. Acredite ou não, uma vaca caiu em cima de um homem. Em 2013, no Brasil, ocorreu um caso estranho e trágico, quando uma vaca inesperadamente atravessou o telhado de uma casa. João Maria de Souza estava dormindo em sua cama quando o pesado animal caiu sobre ele. Imagine como é acordar com um evento tão chocante. Apesar de ter sido levado urgentemente ao hospital, João infelizmente faleceu devido aos ferimentos, o que destaca a imprevisibilidade da vida. A vaca havia escapado de uma fazenda vizinha, e as circunstâncias do incidente chocaram a comunidade local. Essa história estranha nos lembra que acidentes podem acontecer nos momentos mais inesperados, mesmo quando estamos seguros em nossas casas. Imagine como uma tranquila soneca da tarde se transforma em uma história de sobrevivência e tragédia, tudo por causa de uma vaca errante. Que histórias malucas estão escondidas na sua vizinhança? Por que Olivier Riet se destaca entre todos? Com apenas 18 anos, o canadense Olivier Riet se tornou o jovem mais alto do mundo, medindo 2 metros e 26 centímetros. Crescendo em uma família conhecida por sua altura impressionante, Olivier sempre teve que se adaptar a um mundo que não foi feito para pessoas tão altas. Em sua casa, há adaptações especiais para atender suas necessidades únicas, como portas altas e móveis sob medida. No entanto, mesmo com essas mudanças, a vida cotidiana traz suas dificuldades. Imagine como é difícil passar por portas e entrar em carros. A altura impressionante de Olivier não só causa admiração, mas também pode levar a momentos constrangedores.
desde espaços apertados até estar sempre no centro das atenções. No entanto, ele aceita sua altura e inspira as pessoas a abraçar sua individualidade, não importa quão incomum ela seja. Como é viver acima da média? É uma combinação de emoção e desafios que a maioria de nós tem dificuldade em imaginar. Você já se perguntou por que Nova Okkervil é tão impressionante? Este enorme complexo residencial, localizado em Kudrovo, perto de São Petersburgo, oferece uma visão do estilo de vida urbano moderno. Inaugurado em 2015, foi projetado para abrigar de 18.000 a 20.000 pessoas. Imagine como é viver em um dos 3.708 apartamentos distribuídos em 25 andares, cada um com uma planta única. Com 35 entradas diferentes, se orientar neste grande edifício pode ser uma verdadeira aventura. O design não só foca em moradias espaçosas, mas também inclui áreas comuns que incentivam a interação entre os moradores. Aqui, famílias, jovens profissionais e estudantes encontram seu lar, tornando um vibrante centro de atividades. À medida que as cidades crescem, Nova Okkervil se destaca como um exemplo brilhante de como a arquitetura moderna pode unir funcionalidade e espaços comunitários. O que você acha que espera esses espaços residenciais inovadores no futuro? Qual é o segredo do perfume Calvin Klein e dos grandes felinos? Surpreendentemente, o perfume masculino da Calvin Klein tem um efeito irresistível sobre tigres e leopardos. Os cineastas transformaram essa conexão inesperada em uma oportunidade incrível, usando o cheiro para atrair essas criaturas magníficas para documentários emocionantes. Imagine imagens vibrantes de poderosos grandes felinos atraídos pelo aroma que normalmente preenche lojas de luxo. A química dessa atração está na combinação única de notas da fragrância, que ressoam com os instintos naturais desses animais selvagens. Ao posicionar estrategicamente o perfume em seu habitat natural, os cineastas conseguem capturar cenas fascinantes de tigres e leopardos em ação. Essa interação cativante não só destaca o apelo do perfume, mas também ajuda a aumentar a conscientização sobre a beleza dessas espécies em extinção. É um exemplo brilhante de como a indústria de perfumes pode desempenhar um papel inesperado na vida selvagem. Então, da próxima vez que você sentir o aroma da Calvin Klein, pense em como ele pode estar conectado ao majestoso mundo da natureza. Prepare-se para se surpreender com os lêmures saltadores de Madagascar. Esses animais incríveis se movem de uma forma que mais parece uma dança acrobática do que o movimento comum dos animais. Diferente de muitos outros, os lêmures fazem saltos laterais curiosos, tornando seu deslocamento não só divertido, mas também eficiente. Seus corpos ágeis são perfeitos para a vida nas árvores, onde usam suas caudas agarradoras para se equilibrar ao saltar entre os galhos. Isso significa que, ao procurar comida, suas caudas os ajudam a manter a estabilidade, quase como um equilibrista. Além disso, os lêmures têm dedos opositores, semelhantes aos polegares humanos, que permitem que se segurem firmemente nos galhos. Essa combinação de características torna seus movimentos não apenas visualmente impressionantes, mas também práticos para se locomover em seu habitat verdejante. Em um mundo onde muitos animais têm dificuldade para sobreviver, os lêmures mostram uma adaptação notável que os ajuda a prosperar entre a vibrante flora e fauna de Madagascar. Você consegue imaginar assistir a esse espetáculo tão vivo na natureza? Você sabia que o biscoito se comporta como uma esponja? Quando você deixa o biscoito de um dia para o outro, ele não fica apenas parado, ele absorve a umidade do ar. Isso acontece porque o biscoito tem muito açúcar e sal. Esses ingredientes atraem o vapor d'água da atmosfera, deixando o biscoito macio e mastigável. A história é bem diferente com os baguetes, que são um pão francês tradicional, feito principalmente de farinha, água, fermento e sal. Sem açúcar e componentes que absorvem umidade, os baguetes realmente secam e ficam duros se deixados ao ar. Portanto, se você quer que seu biscoito permaneça gostoso e macio, é melhor guardá-lo em um recipiente hermético. E se você planeja saborear um baguete fresco, lembre-se de que é melhor comê-lo no mesmo dia, ou armazená-lo corretamente para evitar uma textura dura. Não é incrível como os ingredientes afetam a comida de maneiras diferentes? Incrível, mas os fogos de artifício surgiram na China. Há cerca de 1000 anos, um curioso cozinheiro chinês inventou os fogos de artifício por acaso, misturando salitre, enxofre e carvão. Essa mistura inusitada de ingredientes comuns da cozinha criou a primeira bomba, que produzia sons altos e cores vibrantes, surpreendendo a todos.
Inicialmente, essas criações flamejantes eram usadas para espantar espíritos malignos e celebrar eventos importantes, tornando-se parte essencial da cultura chinesa. As explosões repentinas de cores no céu noturno traziam alegria e entusiasmo, e com o tempo, a arte de fazer fogos de artifício se transformou em uma indústria próspera. Quando essa tradição colorida se espalhou pelo mundo, as pessoas começaram a usar fogos de artifício para comemorar eventos especiais, como o Ano Novo e feriados nacionais. Não é incrível como algo tão brilhante e alegre começou com uma mistura acidental na cozinha? Você acha que os bichos preguiça são lentos? Eles também podem ser desajeitados. Os bichos preguiça são criaturas encantadoras, conhecidas por seu ritmo devagar e vida nas árvores. Mas você sabia que às vezes eles agarram suas próprias patas, confundindo-as com galhos? Esse hábito engraçado pode levar a quedas das árvores, o que é surpreendente para animais tão lentos. Os bichos preguiça têm um estilo de vida único, passando a maior parte do tempo nas florestas tropicais da América Central e do Sul, onde seu metabolismo lento os ajuda a economizar energia. Seus comportamentos instintivos, como agarrar suas próprias extremidades, podem parecer engraçados, mas refletem uma percepção diferente do ambiente. Apesar de sua aparência fofa e peluda, os bichos preguiça enfrentam vários desafios na natureza, incluindo perda de habitat e predadores. Então, da próxima vez que você ver um bicho preguiça pendurado em uma árvore, lembre-se de que, embora pareçam relaxados, eles também navegam em um mundo complexo ao seu redor. Não é incrível como seus instintos às vezes levam a comportamentos tão estranhos? Prepare-se para se surpreender com a inesperada decisão de Singapura. A cidade-estado enfrenta um sério problema, a baixa taxa de natalidade, que gera preocupações sobre seu futuro. Para lidar com essa situação, o governo de Singapura lançou iniciativas criativas, incentivando os cidadãos a valorizarem a vida familiar e a terem mais filhos. Os programas visam tornar a parentalidade atraente e acessível, oferecendo incentivos financeiros, licenças maternidade melhoradas e serviços de apoio para novas famílias. Eles até organizam eventos para ajudar pessoas solteiras a se encontrarem e se relacionarem, mostrando o quanto estão comprometidos em mudar essa realidade. Considerando que a taxa de natalidade caiu abaixo do nível de reposição, a esperança é que essas estratégias inovadoras inspirem casais a formar famílias. Afinal, manter uma população vibrante é crucial para a sustentabilidade da economia e da cultura de Singapura. Esses esforços resultarão em um baby boom na cidade do Leão. Você sabia que os ursos polares são excelentes nadadores? Esses majestosos animais conseguem nadar mais de 400 quilômetros nas águas geladas do Ártico. Os ursos polares dependem principalmente do gelo marinho para caçar, pois se alimentam de focas e outros mamíferos marinhos. No entanto, com as mudanças climáticas, o gelo está derretendo e os ursos precisam nadar longas distâncias em busca de comida. Seus poderosos membros e uma camada espessa de gordura ajudam a mantê-los flutuando e aquecidos nas águas geladas. É impressionante, mas os ursos polares conseguem manter um ritmo constante por vários dias, permitindo que atravessem vastas áreas do oceano. Essa incrível habilidade de nadar é vital para sua sobrevivência em um ambiente em mudança. Infelizmente, com a diminuição do gelo marinho, seu habitat está encolhendo e encontrar comida se torna mais difícil. À medida que esses animais se adaptam a um mundo em transformação, isso nos lembra dos desafios que enfrentam e da importância de proteger seus ecossistemas. O que você acha que os ursos polares farão para se adaptar às mudanças climáticas no futuro?